Oi, pessoal, tudo bem? Essa é mais uma aula sobre polinômios e a gente vai falar nessa aula sobre o teorema das raízes inversas. Vamos lá. Então, o teorema diz o seguinte, né? Sejam x1, x2, até xn, as raízes dessa equação, né? Dessa equação polinomial aqui de grau n, onde os coeficientes são a n, a2, a1, a0, né? E assim por diante. Claro, né? Com a n diferente de zero e a zero diferente de zero. Então, as raízes da equação que a gente obtém invertendo a ordem dos coeficientes, as raízes são os inversos das raízes da equação original. E aí, ficou confuso? Pouquinho, né? Mas vamos dar uma olhadinha num exemplo, que isso vai ficar mais claro. Vamos lá, pessoal. Primeiro exemplo aí. A gente sabe que as raízes dessa equação, x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 26x menos 24 igual a zero, as raízes dessa equação são 2, 3 e 4, tá bom? E eu quero saber o seguinte, quem são as raízes dessa nova equação, menos 24x ao cubo mais 26x ao quadrado menos 9x mais 1 igual a zero? E aí, né, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que acontece, pessoal, é que a gente pegou esses mesmos coeficientes e mudamos a ordem deles. Então, o 1, que era o último, que era o primeiro coeficiente, virou o último. O menos 9, que era o segundo, virou o penúltimo. Né? O 26, que era o terceiro, virou o segundo. O menos 24, que era o quarto coeficiente, virou o primeiro. Né? Então, a ideia foi essa, né? Só pegar aqui os coeficientes 1, menos 9, 26 e menos 24 e trocar a ordem. Né? Ficou menos 24, 26, menos 9 e 1. Então, agora, os coeficientes estão associados a potências diferentes do x. E aí, né? Quem são as raízes dessa nova equação sem precisar pensar muito, né? É fácil. As raízes são os inversos das raízes da equação original. Então, se a equação original tem raízes 2, 3 e 4, as raízes dessa nova equação vão ser 1 sobre 2, né? 1 sobre 3 e 1 sobre 4. Certinho, pessoal? Então, essa ideia, né, muito simples, ajuda a gente a resolver aí algumas questões mais complicadas, né, de uma maneira mais rápida. Vamos dar uma olhadinha aqui em mais um exemplo, né, para a gente reforçar. Eu quero saber o seguinte: escreva uma equação polinomial, tá? Uma equação polinomial de grau 3, cujas raízes sejam 1 sobre 5, 1 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Né? Claro, né? Você pode pegar e multiplicar x menos 1 quinto, multiplica por x menos 1 meio, que multiplica por x menos 1 meio, e fazer e igualar a zero, né? E fazer essas contas. Só que, talvez, né? Você fique com um pouquinho de preguiça de fazer esses cálculos com essas raízes fracionárias, né? É meio chato de trabalhar, né, com fração. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, primeiro, né, pensar na equação cujas raízes sejam os inversos dessas, ou seja, 5, 2 e menos 2, que são números inteiros, e a gente faz as contas com números inteiros. A gente vai encontrar essa equação rapidinho, né? A gente descobre x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 4x mais 20 igual a zero. Ah, mas não foi isso que o exemplo perguntou, né? Ele perguntou a equação com as raízes, cujas raízes são um quinto, um meio e menos um meio. Não faz mal, é só a gente trocar a ordem aqui é só a gente inverter ordenadamente, né, os coeficientes, tá? Inverter aqui a ordem dos coeficientes. Então, a gente vai trocar aqui, né? O 20, que era o último coeficiente, vira o primeiro, o menos 4 vem para cá, o menos 5 por último 1. Beleza, né? 20x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a zero é essa equação do terceiro grau, né, que a gente quer encontrar, que a gente estava procurando, cujas raízes são essas dadas pelo enunciado. Certinho? Bom, vamos ver mais um exemplo. É um exemplo agora mais interessante. Calcule a soma dos inversos das raízes dessa equação. Tá? O que a gente pode fazer? Né? A gente pode dizer que os inversos das raízes são 1 sobre x1, 1 sobre x2, 1 sobre x3, e somar tudo, né? E sair pela relação de girar. Claro, né? A gente pode fazer assim. Mas, né, se você quiser, você pode simplesmente trocar a ordem dos coeficientes e a gente já encontra aqui uma equação cujas raízes são os inversos das raízes da equação original. E agora é só encontrar a soma dessas raízes. Então é só fazer menos b sobre a. Né? Então vai ficar menos 6 sobre 2, 3. Legal, a soma dos inversos dessas raízes é 3. Certinho? Então, vê que a gente conseguiu, né? A gente conseguiu fazer aqui pensando menos, né? Fazendo menos cálculos, né? A gente conseguiu fazer aqui de uma maneira
mais rápida usando essa ideia aí dos inversos, né? Da equação cujas raízes são os inversos da equação original. Pessoal, entendida a ideia, né? Deixo para vocês aí os exercícios, né? Como sempre tem que ter. Tenho aí uma lista de, deixa eu ver, 7 exercícios só, né? Dessa vez eu fiz uma lista aí menorzinha, né? Peguei mais leve com vocês. Você vê, repara aí que tem umas questões da AFA, né? Umas questões aí mais esquisitas, né? Aqui aparece soma dos inversos, né? Dos inversos dos quadrados. Aqui nessa última também, nessa questão 7 também. Nessa 3, a soma dos inversos aqui dos produtos 2 a 2. Né? Então, claro, você já conseguia fazer todas essas questões usando, né, as ideias da última aula que a gente tinha visto das relações de Girard. Mas se você usar essas ideias da aula de hoje, né, do teorema nossa, quase que não sai, né? Do teorema aí das raízes inversas, né? Você consegue resolver essas 7 questões de uma maneira muito mais rápida. Certinho? Bom, pessoal, tá aí o gabarito para vocês testarem depois. E nesse vídeo eu já vou incluir também as soluções, tá? Normalmente eu quebro, né? Faço no vídeo separado. Dessa vez eu vou juntar, né? Vou deixar tudo no mesmo vídeo para vocês, tá? Só peço que, claro, né? Peço que você pause o vídeo, né? Nesse momento, né? Antes de ver as soluções, tente fazer por si mesmo, tá certo? Bom, confiando que você vai respeitar, né? Vai respeitar essa ideia, né? Não vai ver a solução antes de tentar. Confiando aí que você não vai bolar as regras, eu vou mostrar aqui, começar a mostrar as soluções, começar a ver as soluções com vocês. Então, o primeiro problema pede para calcular a soma dos inversos das raízes dessa equação. Beleza, né? A gente pode, eu até fiz essa, né, usando a relação de Girard. Você faz 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, mais 1 sobre x3, né? Tira MMC, você vai encontrar que o valor é a soma aqui dos produtos 2 a 2 dividido pelo produto das 3 raízes, né? Então você recorre lá às relações de Girard para fazer, né? Para fazer as substituições e encontrar que o valor é menos 2/3. Tinha um jeito mais fácil de fazer? Tinha, né? Era só você inverter aqui a ordem dos coeficientes e dizer, né, que a resposta era simplesmente a soma das raízes dessa nova equação. E aí o que você ia fazer? Você ia fazer simplesmente menos b sobre a, né? Ia ficar menos 4 sobre 6 menos 2/3, de cabeça você mataria, tá certo? Não precisava, né, lembrar como é que é mesmo a relação de Girard, a soma dos produtos 2 a 2, né? Não precisava de nada disso. Pessoal, segunda questão, né? A equação polinomial do quinto grau que está aparecendo aí tem como raízes A, B, C, D e E, ele quer a soma dos inversos das raízes. Então, de novo, né, você podia simplesmente fazer, primeiro, inverte aqui a posição, né, inverte aqui a posição dos coeficientes. Então, esse vai ser o A, esse vai ser o B, esse vai ser o C, e assim por diante. Né? Se você quer saber a soma dos inversos das raízes, é só fazer menos B sobre A, menos 4 sobre 3. Olha que legal, né? Resolveu, né? Não precisa, de novo, né? Não precisa aqui tirar MMC, lembrar, né, de como é que é a soma, como é que é a relação de Girard da soma dos produtos 4 a 4, né? Nada disso, você consegue fazer bem rapidinho. Pessoal, questão 3. Ele quer que você encontre os inversos aqui da soma dos produtos 2 a 2 das raízes dessa equação do terceiro grau, tá? De novo, fiz aqui o MMC, né, mas claro, né, você não precisava ter feito dessa forma, né? Podia ter simplesmente invertido, né? Esse aqui vai ser o A, esse aqui vai ser o B, o C é 0 e o D é 5, e aí você calculava, né, o produto 2 a 2, né? Simplesmente. E aí seria o produto 2 a 2 seria C sobre A, né? C sobre A seria C sobre A, é C sobre A mesmo? Isso, né? A soma dos produtos 2 a 2 seria C sobre A, B, C. O C é 0, né? Seria 0 sobre 12, iria dar 0 mesmo. Tá assim? Bom, vamos avançar. Próxima questão. Questão 4. A partir dessa questão, eu já estou usando agora as ideias do teorema aí das raízes inversas. Então, a gente quer saber a soma dos inversos das raízes desse polinômio do quinto grau, né? Troquei aqui a ordem dos coeficientes, criei um novo polinômio, o polinômio Q de x, né? E aí, para a gente saber a soma das raízes desse polinômio, é só fazer menos b sobre a, menos 7 sobre 5, e olha só que legal,
letra A, né, de cabeça até, inclusive, dava para fazer. Né? Era só começar dizendo que o 5 equivale a, o 7 equivale b, pronto, né? É só fazer menos b sobre a, menos 7 sobre 5, letra A. Resolveu de cabeça questãozinha aí da AFA de 1999. Vamos lá, mais uma, né? AFA de 2001. A soma dos quadrados das raízes, a soma dos quadrados das raízes dessa equação aí do terceiro grau é quanto, né? Bom, pessoal, essa não usa a ideia de raízes inversas, mas eu coloquei essa questão estrategicamente aí nesse ponto, porque ela vai ajudar vocês a resolver as questões, as próximas questões, né, as questões 6 e 7. Então é só para lembrar que existe aqui um produtinho notável que ajuda a gente a sair desse tipo de situação. A gente quer a soma dos quadrados das raízes, tem um produto notável que diz que isso é o quadrado da soma das raízes menos duas vezes a soma dos produtos dessas raízes de 2 a 2. Então esse produto notável do quadrado do trinômio, né? Tem que lembrar desse produto notável aí para ajudar. E a gente vai conseguir identificar que a soma dos quadrados é igual, primeiro, né, a soma das raízes elevado ao quadrado, soma das raízes é menos b sobre a, soma das raízes é 2. 2 ao quadrado, 4. Depois, menos duas vezes a soma do produto 2 a 2. O produto 2 a 2 é c sobre a. Então é menos 4 sobre 1 e menos 4. Multiplicou por menos 2 deu 8, né? 8 com 4 deu 12. Legal, né? Então a soma dos quadrados das raízes dessa equação é 12. Você marca aí letra C rapidinho, né? Sem problema. Se você lembra das relações de Girard e se você lembra também desse produtinho notável, né? Que a gente já teve a oportunidade aí de ver outras vezes. Pessoal, agora sim, né? Começa a ficar interessante. Questão 6. Eu quero saber, né? Aliás, a AFA, né? A banca da AFA aí 97 pediu, né? Para você descobrir quanto que vale a soma dos inversos dos quadrados das raízes dessa equação. Então você já sabe o que fazer, inverte aqui a ordem dos coeficientes, né? E agora é só fazer a soma dos quadrados, né, dessas raízes. Só fazer a soma dos quadrados, né? Então o que você vai fazer? Você vai recorrer a essa formulazinha que eu tinha comentado com vocês aqui na questão 5, né? A soma dos quadrados aqui desses três valores é igual ao quadrado da soma menos duas vezes o produto 2 a 2. E é só você substituir pelas relações de Girard, você vai encontrar 31, né? A soma, aqui você tem a soma das raízes é menos b sobre a, você vai fazer menos 5 sobre 1 é menos 5, elevou ao quadrado deu 25. A soma dos produtos 2 a 2 das raízes, o que é? É c sobre a, né? Então você vai fazer menos 3 sobre 1, menos 3, multiplicou com esse menos 2 aqui de fora, deu 6, né? E 6 com 25 deu 31. Opa, letra B de bola, tá resolvido. E a última aí para a gente fechar, é muito parecida com a anterior, né? É a mesma ideia, a gente quer de novo a soma dos inversos dos quadrados das raízes. Então, mesmo esquema, né? Não muda, né? Não muda. Você vai trocar aqui a ordem dos coeficientes, você vai dizer então que o A vale 54, o B vale 0, o C é menos raiz de 3 e o D vale 1. A gente quer a soma dos quadrados das raízes dessa equação. Então você vai fazer, né, a soma das raízes menos B sobre A, observa que o B é 0, né, então a soma das raízes é 0, depois menos duas vezes a soma aqui dos produtos 2 a 2. Soma dos produtos 2 a 2 é C sobre A, então vai ficar menos raiz de 3, né, sobre 54. Você vai pegar essa expressão e vai multiplicar por 2. O 2, né, vai cancelar com 54 que está dividindo, vai ficar 27, né? Vai ficar então 2 sobre 54, cancelou, ficou 1 sobre 27 e o raiz de 3 aqui em cima você mantém. Certinho, pessoal? Então, raiz de 3 sobre 27, você dá uma olhadinha com calma nas opções. Opa, identificou aqui, né? Alternativa C é a resposta correta. Certinho? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa ideia, né, das raízes inversas. Ela salva, né, salva em algumas situações, especialmente nessas duas últimas questões que a gente viu, né, essa questão 7 e essa questão 6, ficariam bem complicadas se a gente não resolvesse, se a gente não tivesse à disposição essa ideia para resolver. Ok? Bom, pessoal, então é isso, né? Tchau, tchau. Espero que vocês tenham conseguido resolver os exercícios. Tchau, tchau e até a próxima.